Fala galera ligada no Cartola Tático. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista. Sou profissional de desempenho e mercado de futebol e juntamente com meu amigo Sandro Burgos estaremos aqui analisando alguns times do Campeonato Brasileiro de 2025. E hoje vamos analisar a equipe do Abel Ferreira, o Palmeiras. Afinal de contas, como marca, como ataca a equipe do Palmeiras e o que explorar dentro desse time alviverde para a sequência do Cartola. Além disso, vamos trazer dois destaques principais da equipe do Palmeiras, aqueles jogadores que passam despercebidos, mas que podem ser grandes vantagens para o Cartola dessa temporada. Então, deixa o seu like, manda para todo mundo e venha com a gente para a gente entender muito mais sobre a equipe do Palmeiras. Começando pela organização defensiva, o Palmeiras de Abel Ferreira é um time que tem como característica a marcação mais individual. Pode fazer um 4-4-2, como a gente viu nessa imagem, com a marcação ali um pouco mais recuada neste primeiro momento. É uma equipe que fecha muito bem os corredores laterais, obrigando sempre passes de retorno, passe para trás, e dentro disso dificultando a saída de bola do adversário para que depois venha um jogo mais longo, um jogo mais direto. Como eu trouxe, o Palmeiras é um time que faz muita marcação homem a homem, marcação individual, principalmente na saída de bola em tiro de meta do adversário. O princípio dessa marcação é fechar quem está com a bola, mas também intervir em opções de passe desse jogador e, consequentemente, ter muitos duelos defensivos para gerar muitas recuperações da posse de bola. Palmeiras que fez isso no clássico contra o São Paulo, faz isso desde a era Abel do seu início, mas que em 2025 mantém essa ideia de jogo de quando está em bloco alto, quando está saindo para pressionar o adversário, tem esses encaixes individuais. E sempre que tem um time que marca individual e potencializa duelos, para o Cartola é muito interessante, porque quanto mais duelos, maior é a capacidade de desarme nas jogadas. Um dos pontos que o Palmeiras faz dentro dessa característica também é que é um time que tem um pouco de dificuldade para preencher o entre-linhas, para fechar o passe no entre-linhas. Tem ali dado alguns artifícios para o adversário dentro dessa característica, por avançar muitos jogadores e ter dificuldade para ter essa contenção muito mais atrás. Já quando consegue subir nessa marcação por encaixe, tende a recuperar algumas postes de bola, embora também cometa algumas faltas na saída de bola do adversário. Então, é um ponto a ficar ligado no Palmeiras. Essa marcação por encaixe e essas coberturas atrás. Vamos trazer agora a organização ofensiva do time de Abel Ferreira. Como é que o Palmeiras ataca? Para a gente entender quais jogadores podem ser potencializados dentro dessa ideia de jogo do treinador português. Aqui a gente começa a observar o Palmeiras em sua saída de bola com as linhas altas, zagueiros que conduzem bastante, levam muito essa bola para o campo adversário para gerar ali tabelas, como a gente está observando o Palmeiras triangulando no lado esquerdo, mas tendo uma opção também de proximidade ali na entrada da área. É um time que busca muitos cruzamentos laterais, a gente vai trazer jogadas daqui a pouquinho mais a respeito disso. E o Palmeiras, a gente sabe que é um time que busca muita jogada com jogadores que atuam aberto na linha lateral, principalmente o Estevão na direita, ou o Felipe Anderson, ou o Piquerez, ou também, em alguns momentos, o Facundo Torres na esquerda para gerar jogadas individuais e, como eu trouxe, cruzamentos laterais para que a equipe pese a área e possa gerar um cenário de gol mais proveitoso para a sua equipe. Aqui outra vez o Palmeiras está tabelando no lado esquerdo do campo, conseguindo gerar sua ultrapassagem, chegando no fundo para gerar cruzamento e muita gente infiltrando para gerar essa finalização e o time conseguir marcar mais um gol. Então é uma das características do time de Abel ter esses jogadores conduzindo, tabela no jogo lateralizado, ter essa condução e ataque às costas da última linha, para conseguir dentro disso cruzamentos com jogadores que chegam finalizando. Pode ser o Maurício, pode ser o Rafael Veiga, pode ser os volantes, pode ser um atacante, pode ser o próprio centroavante, se estiver um pouquinho mais recuado. Além disso, o time de Abel também trabalha muito a bola longa nas costas da última linha. Por isso a gente tem visto muitos zagueiros do Palmeiras constantemente estar envolvido em assistências, porque pela liberdade que tem, sempre buscam essa bola longa, buscando aí jogadores que ataquem a profundidade, que cheguem na linha de fundo e dentro disso consiga gerar também cenários de gols. O Maurício foi um dos jogadores que conseguiram fazer alguns gols dentro dessa característica que a gente vai trazer daqui a pouquinho também. Então, é uma das premissas do time de Abel, esse jogo um pouco mais longo.
Além disso, para fechar, Abel Ferreira mantém a sua eficiência na bola parada ofensiva. Palmeiras já marcou alguns gols na temporada, fruto dessa bola parada. Tem o Rafael Veiga e o Estevão como principais armas dentro dessa cobrança. E, além disso, tem jogadores também muito fortes no cabeceio, como é o caso do Gustavo Gomes, como é o caso do Murilo, do Flaco Lopes e algumas outras peças que também pode ajudar dentro dessa bola parada ofensiva. Então, essas são algumas das características que o time de Abel tem e é necessário avaliar para poder escalar de forma mais assertiva nessa temporada do Cartola. Uma vez que já entendemos como o time de Abel se defende e ataca, vamos aqui agora trazer dois jogadores de... Uma vez que já entendemos como o time de Abel se defende e ataca, vamos agora trazer dois destaques importantíssimos para você, cartoleiro e cartoleira, ficar de olho no Cartola nessa temporada. E o primeiro que a gente vai avaliar é o Facundo Torres e como ele impacta no jogo do Palmeiras. O Facundo é um atacante que busca bastante jogadas do último terço do campo. É um ponta que tem muita facilidade de duelar, mas que tem uma característica que chama bastante atenção dentro dessa ideia de jogo do treinador, que são os cruzamentos. Facundo é um atacante que busca estar sempre aberto nos lados do campo e sempre gerando passes decisivos ou cruzamentos laterais, seja no lado direito do campo, seja no lado esquerdo. É um jogador que também pode aproveitar bastante o rebote para gerar essas situações e por conta disso, desse jogo bastante criativo com cruzamentos, dentro também da característica de jogo do seu treinador, pode ser uma peça bastante importante para gerar scouts de assistência, scouts também de finalizações definidas em alguns contextos e outros ademais que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Então, é sim um dos jogadores que a gente deve ficar de olho para essa temporada e muito atento a esses cenários de cruzamento, porque acredito que vai ter muitos envolvimentos em gols, dada essa característica de cruzamentos assertivo do atleta no último terço do campo, mudando de direção, trazendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, conseguindo um drible curto também gerar esses cenários de volume no último terço do campo. É um jogador que também consegue tabelar, consegue associar, consegue criar os seus próprios cruzamentos, não precisa necessariamente somente ter espaço para executar esses cruzamentos, como também ter outras ideias de jogo. Além disso, o Facundo é um atacante que consegue infiltrar na área como elemento de surpresa, consegue se apresentar para ser o jogador que recebe esses cruzamentos e que, consequentemente, consegue marcar gols. Já marcou 2 gols pelo Palmeiras em contextos parecidos com esse, infiltrando na área, se apresentando como elemento de surpresa, tendo oportunismo para conseguir conferir rebotes e marcar gols para a equipe do Palmeiras nessa temporada. O segundo jogador do Palmeiras que a gente vai analisar hoje não poderia ser outro, a principal sensação do Palmeiras na temporada, que se chama Maurício, meio atacante que vem atuando na equipe de Abel também como falso 9 em alguns momentos e é um dos principais artilheiros do Palmeiras na temporada. Mas afinal, por que Maurício é hoje uma peça bastante relevante para esse estilo de jogo do Palmeiras e porque ele é uma peça que pode ser também muito útil para se escalar no Cartola nessa temporada. Vem comigo que vocês vão conferir. Como eu trouxe, o Maurício tem vivido fases muito artilheiras na temporada. Jogador que tem conseguido gerar desarmes na entrada da área para finalizar, tirando do goleiro, como é o caso desse gol, mas também é um atacante, um meio atacante, melhor dizendo, que está conseguindo gerar muitas finalizações dentro da característica que a gente trouxe de atacar as costas da última linha. Vários gols do Maurício nessa temporada foram fazendo esse movimento de explodir, de romper nas costas da última linha adversária e, consequentemente, infiltrando na área com muita liberdade para poder gerar finalizações, como a gente trouxe, tirando do goleiro um pouco mais chapado, finalizações de peito de pé um pouco mais potente, jogada mais plástica, como é o caso desse gol de cobertura em cima do goleiro. Enfim, é um jogador que tem conseguido, dentro dessa característica de jogar em falso 9 ou jogar ali encostando no 9 em alguns momentos, como o segundo atacante, um jogador que está gerando mais finalizações ao qual gerava na temporada passada. E aí se torna uma peça bastante útil para o Cartola de 2025. Então, fiquem atentos no Maurício dessa característica de finalização para gols, finalizações defendidas, finalizações na trave e finalizações
para fora também pode ser uma grande arma do jogador do Palmeiras, que tem encontrado cenários de finalização de longe, dentro da área, da entrada da área, a longa distância mais potente com o peito do pé, são algumas características do jogador. Além disso, o Maurício também tem sido um jogador que manteve a sua associação, jogador que também tem um grande potencial de gerar passe decisivo e, consequentemente, assistências para a equipe alviverde. É também um dos principais pontos do Maurício, desde a sua carreira internacional, ao seu 2024, que ainda foi um pouco discreto, mas que já mostrou esse espaço decisivo, essa capacidade de gerar possíveis assistências, e por essa liberdade que ele tem e essa nova função que vem fazendo no Palmeiras, é sim um atleta que também pode ser participativo, não só com gols, mas com passo para gols, e pelo Palmeiras também ter um ataque bastante produtivo e útil para essa temporada. Para a gente finalizar mais um vídeo, vamos agora trazer os principais scouts do que esperar do Facundo e do Maurício. Vou trazer aqui na tela para vocês. Bom, começando pelo Facundo Torres, um dos principais scouts que a gente deve esperar dele é o gol, a assistência, mas principalmente também finalizações defendidas e finalização para fora. É um jogador que se movimenta muito, consegue ali gerar jogo, pode também ter scout do pênalti sofrido, como a gente sinalizou, e algumas faltas sofridas por ser um jogador que busca também muitos dribles no 1 contra 1. Então fiquem atentos nesses scouts do Facundo Torres. E no Maurício, é um jogador que também vai agregar muito em gols e assistência, já tem sido um dos principais jogadores com participações em gols do Palmeiras nessa temporada, mas que também gera muita finalização defendida, finalização para fora, que pode gerar também finalização na trave e também desarmes. O Maurício, em 2025, também tem conseguido controlar muito bem os espaços para vencer duelos e recuperar a posse de bola. Foi assim um gol que a gente trouxe na avaliação dele. Foi isso, galera. Mais um vídeo aqui no Cartola Tático. Curtiu? Vai explorar esses dois jogadores de um Cartola e vai conseguir identificar como joga o time de Abel, trazido aqui para armar o seu time. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa avaliação. Manda para todo mundo, deixa o like. Daqui a pouquinho, mais e mais vídeos aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.